Vocês que dão o sinal aí para eu começar. Bom, então vou dar início, né? Primeiramente, boa tarde para todos e todas, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso seminário. Hoje nós temos como convidado o professor Cleverson Figueiras, né? A gente foi lá muito tempo atrás, colega, né? No mestrado, né, Cleverson? Recife, depois foi para João Pessoa, né, fazer doutorado, mas essa parte eu vou deixar para o Fernando contar, né? Então, Cleverson é professor na Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, né? Ele é mineiro, como eu também sou, né? Então, a gente não se conhecia, se veio com aquele fato, né? A gente veio se conhecer aqui em Recife. Bom, para falar um pouco mais sobre o Cleverson, vou chamar o Fernando, né? Fernando, para poder falar bem melhor. Então, Fernando, palavras tuas. Muito bem. Bom, é um prazer apresentar o Cleverson aqui para vocês. Ele tem uma trajetória bem diversa pelo mundo. Ele estudou a graduação em Juiz de Fora. Depois veio para Recife fazer o mestrado na UFPE. Fez doutorado na UFPB, mas durante o doutorado ele passou um ano na Universidade da Pensilvânia. Doutorado sanduístico e quando terminou o doutorado, ele começou a trabalhar na Federal de Campina Grande, onde ele passou ainda alguns poucos anos até se transferir para Lavras. Então, o GPS dele, ao longo desses anos todos, ele tem interesses os mais variados em física, então é difícil classificar em que área realmente ele trabalha. Hoje ele vai falar de uma área nova, né? Que ele começou a trabalhar depois de passar um ano visitando a UFPB, vindo de volta à UFPB, passou um ano recentemente lá e começou a trabalhar nessa área sozinho e vai ensinar para a gente e tentar conquistar a gente para trabalhar um pouco com ele nessas coisas. Né? Então ele vai falar de ciclos termodinâmicos quânticos e aí eu estou morrendo de curiosidade para ver o que é isso. Vamos lá? Bom, vamos ver se eu consigo, né? Mas o fato de eu ir para Paraíba foi culpa do Fernando, que ele se transferiu, né? Se você olha lá, o meu currículo, mestrado, doutorado, é o mesmo orientador, só o local que mudou. Deixa eu colocar aqui compartilhar a tela, né? Aí vocês só me informam aí se vocês estão vendo a tela. Estão vendo aí? Tá entrando agora. Só um minuto. Tá, beleza. Tá vendo aí? Tá, estamos vendo sim. Bom, como o Fernando mencionou, né? Pode ser, ele me conhece, tem pessoas aí que trabalham no ramo próximo do que eu trabalho, né? Que envolve geometria diferencial com a aplicação em mecânica quântica. Então, isso é o que eu venho trabalhando há muitos anos, mas durante o ano de 2019 eu comecei a estudar um pouquinho sobre termodinâmica quântica. Né? Comecei a estudar. Então, assim, eu ainda não sou especialista na área, mas eu já me interessei quando eu vi esse tópico. Né, isso foi apresentado a mim em algum seminário, alguma coisa assim, e eu vi que era algo que chama atenção, né? O que eu espero, mesmo que eu não vá falar, assim, de conceitos profundos da área, mas que pelo menos, principalmente estudante, ou mesmo professores que trabalham em diversas áreas, de repente enxergar que ele pode contribuir para uma área nova, de modo assim, paralelo, né? Sem muita pressa, né?
Bom, então, nessa primeira página aqui, certo? Eu vou mencionar coisas que eu não participei desses estudos, mas para situar vocês onde é que está o tal da termodinâmica quântica. Quer dizer, o que eu vou falar é um pedaço, né, é um ramo de estudo dentro do que é chamado termodinâmica quântica. Está do lado esquerdo aí da sua tela, né? Se você trabalha nessas áreas, então não estou falando novidade nenhuma. E para você que não trabalha e de repente presta atenção nos seminários, então você vai ver que você já ouviu essas coisas por aí, né? De vários pesquisadores apresentando para vocês. Então, de um lado, você tem a física quântica avançando do ponto de vista experimental, né? Aonde o pessoal consegue preparar e controlar sistemas cada vez maiores e mais complexos. Então, você ouve, né, as pessoas falando de microarmadilhas de dezenas de átomos, você ouve falar de nuvens de bósons frios em redes ópticas, também sobre levitação de nanopartículas a baixas temperaturas, né? Trajetórias quânticas de qubits em supercondutores. Então, tudo envolve teorias, né, às vezes mais avançadas do que a gente conhece lá do nosso curso de quântica, né? E uma sofisticação aí experimental ao longo dos anos. Ou seja, você aumentando o seu sistema quântico e olhando para sistemas mais complexos. E por outro lado, né, enquanto isso acontecia, por outro lado também tinha gente aí puxando os limites da termodinâmica, né? Ou seja, levando a termodinâmica lá macroscópica e a nossa física estatística clássica cada vez mais a escalas menores. Então, quando você faz isso, né, você passa a ter flutuações, você passa a ter situações de não equilíbrio, né, térmico, e aí você tem relações de flutuação, né, que leva você a formular aí a segunda lei, por exemplo, da termodinâmica, envolvendo esses processos, né? E a termodinâmica quântica, o que ela quer é unir esses dois aspectos, né? Basicamente é fechar o gap que existe, né, o português aí, o hiato, entre né, a física quântica, né, você partindo de princípios da física quântica, né, combinando isso com a termodinâmica para poucas partículas, sistema pequeno, né, e como é que você leva isso para o mundo macroscópico e chega no limite da nossa termodinâmica padrão, aí da nossa física estatística clássica, quando a gente considera estados de equilíbrio, né? Então, basicamente, é por aí, nessa seara aí, que surge a termodinâmica quântica. Bom, e aí, de uns 20 anos para cá, né, que você vê muitos trabalhos, tem trabalhos antigos, mas são esporádicos, assim, você vai observar muita coisa dos anos 2000 e alguma coisa para cá, né? E aí, como, por exemplo, você pode começar a trabalhar nisso como uma linha de pesquisa, mas hoje você pode ter um aluno de mestrado, doutorado, como tem no mundo afora e tem no Brasil, cuja área de pesquisa do cara é termodinâmica quântica, né? E as questões dessa área, por exemplo, como é que você define o que é trabalho e calor, né, a nível microscópico. Então, você vai começar a observar que você consegue definir isso em casos limites, né? Mas processos onde envolve não equilíbrio, envolve processos ultra rápidos e tal, isso são questões em aberto. Aí, uma outra pergunta, quando a gente fala de máquinas térmicas, né? Então, se a gente estuda, por exemplo, a eficiência de motores, né, ou a performance de refrigeradores, a nível quântico, eles são melhores ou piores que seus parceiros clássicos, né? E outra coisa importante é você estudar a evolução de sistemas quânticos fechados e abertos.
e ver como é que isso aí afeta a termodinâmica de tempo finito. Se a gente lembra do nosso curso que o tempo não entra lá em lugar nenhum, né? Tudo processo quase estático, lento, né? E na prática, isso ocorre com tempo finito. Então, como é que mecânica quântica de sistema fechado ou aberto afeta isso aí? Como é que as relações de flutuações de não equilíbrio vão se estender ao regime quântico? Aí, como é que o equilíbrio de sistemas quânticos de muitos corpos, esses sistemas podem ser abertos ou fechados, E como é que esse equilíbrio vai surgir das propriedades e da dinâmica microscópica desses sistemas? Que correções a gente tem que fazer às relações e todas aquelas leis da termodinâmica que a gente conhece, quando o seu sistema quântico ele se acopla fortemente ao ambiente, ao seu banho térmico, por exemplo. Então, aí você vai observar também que se você considera um acoplamento fraco com o ambiente, sistema aberto, um acoplamento fraco com a sua vizinhança, isso aí as pessoas conseguem resolver, em muitos casos, e às vezes até analiticamente. Mas essa questão do acoplamento forte também é uma questão em aberto. Existe um link entre informação e termodinâmica, que aí tem pessoas de informação que trabalham nessa área, então deve saber disso, e tal, o que isso implica no regime quântico, Bom, quais são os recursos termodinâmicos requeridos para gerar certos estados quânticos? Então, também tem gente que se debruça sobre essas questões aí, Bom, uma vez você construindo a termodinâmica, que ela vem lá, desde da mecânica quântica, e vai, indo ao limite da nossa termodinâmica padrão, deve sobrar alguma coisa, deve ter alguma correção. E como é que isso pode ser mensurado, E por aí vai. Aí, fenômenos quânticos, como coerência, não comutatividade, correlações, contextualidade, isso aí vai resultar em vantagens ou barreiras termodinâmicas. Deve ter outras questões, certo? Eu selecionei essas, mas como toda área, como toda área de pesquisa, tem as questões fundamentais, tem pessoas, debruçadas aí. Não necessariamente a gente trabalha tentando resolver essas questões, mas porque quando as pessoas vão atrás disso, vai surgindo um mundo de oportunidades, Mas é importante a gente ter em mente quais são as grandes questões de uma área, que a gente está entrando. Bom, o trabalho pioneiro na área é esse que vocês estão vendo aí, um Physical Review Letters de 1959, em que esses dois pesquisadores, eles apontaram a equivalência de um maser de 3 níveis com um motor térmico. Então, basicamente, o que eles consideraram aí? Esse é um sistema de 3 níveis. Então, eles viram essa analogia com o motor térmico de Carnot. A luz que é amplificada no processo foi identificada com trabalho e processos cinéticos. Estabelecendo aquela inversão de população, eles identificaram como calor gerado por banhos térmicos. E esses banhos, o banho quente é alguma lâmpada a gás com um guia de onda que seleciona certa frequência, induzindo uma transição entre o nível mais baixo e o mais alto. O reservatório frio é esse gás acoplado a algum cristal, que também com algum filtro de frequência, que também induz a transição entre o segundo e o terceiro nível, e a mesma transição ocorrendo no cristal. Então, enfim, essa questão também de você termalizar o sistema, isso também é questão de muita investigação também. Isso aí era só, não é experimental, é um trabalho teórico descrevendo essa analogia.
Depois também eles estudaram um análogo aí para um refrigerador, né, e continuaram alguns estudos aí. Basicamente, o que eles fizeram, eles não vamos dizer que eles não foram pioneiros na área de esfriamento de átomos por lasers. Não isso, mas eles escreveram isso, mas usando conceitos de termodinâmica. Para quem é da área, somente aí em Recife, a gente ouvia muito falar disso. Esses dois últimos trabalhos aí, o 3 e o 4, são os que descrevem esses processos de resfriamento de gases por radiação, por laser, né? Mas eles não usam argumentos de termodinâmica. Então, na verdade, esses 3 e 4 aí de onde segue essa área, né? Então, o deles ficou lá esquecido lá. Bom, a termodinâmica em geral, aí vamos lembrar dos nossos cursos, né? Geralmente são processos macroscópicos em larga escala, como, né, motores, por exemplo. Com a tendência à miniaturização, que a gente conhece, né? Então, a pergunta simples, né? É até onde a termodinâmica pode ser aplicada. Aí, lembrando a vocês, né, que von Neumann, né, ele, a partir das ideias lá de Schrödinger, Dirac e os outros lá, né, do nascimento da mecânica quântica, ele desenvolveu a teoria quântica probabilística para uma partícula individual, né? E quando ele fez isso, né, ele, então, não vou dizer sem querer, né, não dá para afirmar isso, mas basicamente o que ele fez foi escrever o formalismo, né, em termos de operadores agindo em espaço de Hilbert, aquela coisa toda. Então, daí a gente observa que a mecânica quântica, ela, né, permite que a termodinâmica seja aplicada em qualquer escala. Desde o motor que vocês estão vendo aí, essa figurinha aí desses 3 níveis aí é daquele Physical Review Letter do paper pioneiro lá, né, demonstrando um sistema de 3 níveis, de um lado o reservatório quente, o outro frio, com seus filtros de frequências aí, né? Então, bom, aí para você se convencer disso, você tem que lembrar lá, né, de todo o formalismo desenvolvido por von Neumann. Bom, aí do lado esquerdo aí da tela, é o que a gente, né, conhece, vê nos cursos padrão de mecânica quântica, né? A dinâmica quântica reversível para von Neumann, é formulada em termos da matriz densidade. Essa equação 1 aí, né? Aí, lembrando a vocês, quando a gente considera estados de o ensemble canônico de Gibbs, aí a matriz densidade tem essa forma 2 aí que todo mundo conhece, né? Mas o paradigma mesmo da termodinâmica é o que está do lado direito aí. São sistemas quânticos abertos, né? E, em geral, isso leva a uma dinâmica quântica irreversível, desculpa. Então, você vê a diferença da equação 1 para 3, é que ele tem um termo lá que descreve o acoplamento do sistema com o ambiente externo, né? Que, no caso, quando esse ρ é estacionário, como o estado de Gibbs ali, né? Então, esse acoplamento vai a 0. Bom, aí, quando eu comecei a estudar isso, então eu vi que a termodinâmica mesmo, de verdade, porque você começa a ouvir muitos especialistas da área falando, e quanto mais o cara é especialista, mais dificuldade ele tem, às vezes, de definir as coisas. Então, quando você acha que está falando de termodinâmica quântica, não está, né? Então, mas, enfim, o carro-chefe mesmo da termodinâmica quântica são sistemas quânticos abertos, né? E fora do equilíbrio. Isso é que diferencia da nossa física estatística usual aí, do lado esquerdo aí, né?
Então, aqui, você tem essa equação mestra aí, né, que, bom, aí, em casos particulares, as pessoas conseguem resolver essas coisas, como eu mencionei antes, quando essa interação é fraca, né, um acoplamento fraco. Acoplamento forte, isso a questão é aberta. E também você começa a notar trabalhos aí recentes também tendendo a estender isso para um regime não markoviano também. Então, assim, a coisa tem muita coisa para se explorar, né, a partir dessa equação aí. É chamada equação de Lindblad. Quer dizer, ela é devido a tem 4 nomes aí, né, mas geralmente o pessoal chama de equação de Lindblad. Bom, como, né, eu passei boa parte sempre estudando as coisas no equilíbrio, né, então, quando eu cheguei nisso, bom, eu nunca resolvi problema assim. Sistema quântico aberto, fora do equilíbrio, nada disso. Então, primeiro, eu fiquei do lado esquerdo aí, né, onde a gente está habituado, e ver se eu conseguia fazer alguma coisa e inaugurar, né, pelo menos entrar nessa área por aí. Então, foi isso que eu tentei. E, infelizmente, que essa pandemia, apesar de ficar em casa, o pessoal acha que pode ajudar, mas piorou. Então, não deu para avançar tanto nos estudos dessa área, principalmente que é uma área nova, né? Então, mas eu tenho um aluno de mestrado, que ele está aí, o Jefferson, ele é da UFPB, então ele vai estudar isso aí bem mais do que eu. Então, com isso, se a gente escreve lá a matriz de densidade, né, faz a decomposição espectral, né, vamos tentar identificar aqui, nesse caso, o caso limite, onde as coisas são quase estáticas, né? O que a gente define por trabalho e calor do ponto de vista microscópico. Então, a equação 4 aí, você tem o hamiltoniano, né, do sistema. Aí você tem a energia média, né, de ensemble aí, que na termodinâmica a gente chama isso de energia interna, né? Mas é a energia média lá do hamiltoniano, dada em termos ali da probabilidade de ocupação do estado N qualquer, né? Isso para uma dada distribuição. Na equação 6, a gente tem uma variação infinitesimal desse U, né? E aparece 2 termos aí. Um que muda a probabilidade e o outro que muda a energia. Pode ser mudando a escala de energia. Por exemplo, você tem um poço infinito, né? As energias lá dependem em uma dimensão, né? Depende da largura do poço. Então, se você muda a largura, você muda aí a escala da energia. Ou o oscilador harmônico, né? Você muda a frequência, muda o espaçamento entre os níveis. Então, esse último termo já está contando isso aí. A gente lembra para vocês a termodinâmica clássica, que é a variação infinitesimal aí da energia interna. Tem um termo associado ao calor, mas o outro é o trabalho. O dQ é TdS, né? E o que a gente chama de trabalho, né? Ele está associado a uma força generalizada conjugada a uma coordenada generalizada aí. Bom. Aí a gente quer identificar aí o que a gente pode chamar de calor e de trabalho. Aí, lembrando também a relação entre entropia e probabilidade. Então, a entropia pode ser dada em termos da probabilidade, conforme a gente vê a equação 8 aí. Então, isso é bem conhecido, né? Principalmente quem estuda informação. Aí, quando a gente olha, então, a gente consegue identificar o seguinte. O calor trocado tem a ver com a mudança na entropia e a mudança na probabilidade. Então, o primeiro termo lá, que é esse aí, 9, esse termo 9, então está associado a trocas de calor. E o trabalho está associado a mudanças na energia, porque quando você muda nos parâmetros do hamiltoniano, né, nas coordenadas generalizadas do sistema, você muda a energia. Então, dessa forma, né, a primeira lei da termodinâmica
quântica, nesse caso aqui, né, que a gente vai considerar processos quase estáticos, infinitamente longos, né, então a gente consegue definir essas coisas. Então, ele tem a mesma cara aí, né, lembrando que o calor e trabalho dependem do processo, né, então esses dq e dw aí não são observáveis, né, então a gente tem essas duas parcelas, como a gente imagina, né, se você mexe, você modifica probabilidades, né, o que é o corpo quando ele esquenta, né, então a probabilidade dos estados excitados está maior, né, então quando ele esfria está menor, então daí a gente tem a intuição de que é isso aí mesmo. Aí, dito isso, definindo isso, eu vou falar aqui, né, do ciclo, 2 ciclos só que eu vou falar um pouquinho, que é a máquina de Carnot e a máquina de Otto, né. A máquina de Carnot, você olha a figura B aí, você tem o ciclo dela aí, né, a descrição do ciclo de Carnot clássico, né, que ele tem 2 isotermas, né, uma isoterma quente, uma fria, e 2 adiabáticas. Então, são processos reversíveis, né, ele segue esse ciclo aí. Né? E como seria, então, a versão quântica da máquina de Carnot? Bom, aí na figura A, você vai ter também processo isotérmico quântico, que está aí representado de A até B e de D até C, e também o processo adiabático, que é aquele que não troca calor, né? Então, no adiabático, a probabilidade de ocupação, né, de uns estados N, ela não muda. E o que eu tenho aí, eu vou olhar só para um sistema de 2 níveis, um qubit, certo? Esse delta aí é o espaçamento lá do qubit, né? São 2 níveis, então é o espaçamento entre eles. O sistema em si não precisa ser um sistema puramente 2D, pode ser de vários níveis, a gente sabe que a mecânica quântica você pode preparar lá ela e considerando 2 níveis daqueles lá. Bom, então você tem, do mesmo jeito, você tem 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. No caso lá da clássica, né, o volume se expande ou se contrai, o que se expande ou se contrai aqui são os níveis de energia, né, ou o delta aí, certo? E o que me diz que essa figura A, ou seja, essa máquina, esse esquema desenhado aí, é análogo àquela B, é o diagrama TS, que é o mesmo para eles. Então, você tem ali as isotermas, né, de A a B, ou de 1 a 2, a quente e a fria, de D a C, ou de 4 a 3, e você tem as isoentrópicas, que são as adiabáticas. Então, o diagrama TS é o mesmo para esses 2 casos aí. Alguma dúvida aí, algum comentário, alguma coisa? Bom. Bom, uma vez definido o ciclo, aí a gente lembra lá do nosso curso de termodinâmica, a gente vai calcular a eficiência desse motor. Né? O termo máquina é mais geral, né? Isso pode ser motor, refrigerador, aquecedor. Né? Quando é o motor, né, que você extrai o trabalho dele, então a gente fala da eficiência. E a gente lembra que o trabalho líquido durante o ciclo é o calor que entra, né, no seu sistema, menos o que sai. Que nesse caso, como a gente envolve 2 isotermas, então a gente pode usar aquela fórmula lá, dQ é TdS, né, e usando o fato de que você tem nesse gráfico TS aí, as entropias em A e D são iguais, e B e C também são iguais. Quando você usa esse fato, a eficiência da máquina de Carnot, na verdade, ela é a mesma eficiência clássica, conhecida.
Digamos, não há nada. A única diferença aqui é que a gente considerou a substância quântica. Mas é uma máquina, vamos dizer, que não tem nada genuinamente quântico nela, né? Nada que diferencia ela do clássico. Ou seja, ela pode ser classicamente emulada, né? Então, só um segundo. Bom, aí eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco de novo. Então, o ciclo de Carnot quântico, né, ele tem a mesma condição de extração de trabalho do clássico, né? Aquele gráfico TS lá, o diagrama TS, mostra que ele é o análogo, né? O quântico ali que a gente descreveu, o análogo do clássico. E assim como no caso clássico, você tem uma condição adiabática, né? Que ela vem de onde? Você considera que ao fim da adiabática a temperatura iguala a temperatura das isotermas, e também nesses pontos ele é descrito pela distribuição de Boltzmann. Então, considerando isso aí, você chega a essa relação 14, onde a eficiência pode ser descrita também em termos desses gaps aí do qubit. Né? Do mesmo jeito que no clássico você consegue também escrever a razão entre as temperaturas, como sendo a razão entre os volumes, e onde aparece aquele gama, que é aquela razão entre calores específicos, a pressão constante e volume constante. Então, basicamente, o que a gente viu, né, do clássico e o quântico, você tem a exigência aí nas adiabáticas, a razão entre as temperaturas tem a ver com alguma expansão, né, no caso, a expansão do volume, ou em baixa expansão dos níveis de energia. A eficiência é a mesma, a condição do trabalho é a mesma. Então, aí você já deve se imaginar que uma busca ativa aí na área é você buscar algo que seja genuinamente quântico, né? Você vai ouvir o termo de quantumness da máquina, né? Ou seja, aquilo que seja genuinamente quântico que não pode ser classicamente replicado. Então, esse também é um tipo de, né, é uma busca aí da área aí. O outro que eu vou falar, se você começar a ler trabalhos na área, você vai ver que o mais estudado, o ciclo mais estudado, né? A termodinâmica quântica é um mundo imenso. Mas dentro dessa parte de máquinas térmicas, o mais estudado é o de Otto. Ele também, experimentalmente, ele também é implementável também, a nível quântico. E também porque, basicamente, quase todos os motores que a gente tem aí de automóvel usam esse ciclo, né? Que ele é composto de quê? Vamos lembrar do clássico ali. Aí ele tem um processo de expansão de um gás, né? Um processo adiabático da expansão do gás, né? Depois ele tem um processo chamado isocórico, né? Que no caso de um gás no container, ela é o isovolumétrico, né? Então o volume fica constante, ele troca calor com a fonte, depois você desacopla ele da fonte, faz uma compressão adiabática, acopla ele a uma fonte fria, então ele fica de novo isocórico, a volume constante, e aí você fecha o ciclo. A diferença agora é que você não tem mais a isoterma, né? E o processo isocórico, ele é irreversível, né? Então, você não tem mais essas isotermas aí. Ou seja, enquanto ele está na adiabática, ele tem alguma temperatura efetiva, né? Aí você coloca em contato com um reservatório quente, por exemplo, aí você deixa ele equilibrar com esse reservatório quente. Depois, e claro, na nossa termodinâmica usual, esse tempo é infinito, ok? Sabe que na prática não é assim. No caso da máquina de Otto
quântica, aí você vai ter dois processos isocóricos quânticos e dois processos adiabáticos quânticos. Então, de novo, a gente vai olhar aqui um ciclo aqui para um qubit, né? Para um sistema de 2 níveis. O que está sendo comprimido ou expandido aqui são os níveis de energia, né? Então, você tem o ciclo AI, né? Então, aonde a probabilidade é constante, são essas linhas perpendiculares ao eixo da probabilidade, né? É o do D até A e de B até C. Então, isso aí são adiabáticas. Então, a probabilidade aí é constante, né? Então, ele não está trocando calor. E de A até B e de C até D são as isocóricas, que no caso clássico seria isovolumétrica, e aqui é a energia que não está mudando, né? Então, esse seria o ciclo de Otto quântico. E o diagrama TS deles, a letra C, é o mesmo. E esse diagrama indica, então, que esse ciclo construído aí na letra A, ele é análogo ao clássico ali B. E uma vez definido o ciclo, né? Lembrando que isso aqui é um motor de 4 tempos. E cada processo desse, você desacopla o sistema. Por exemplo, na adiabática, você realiza a adiabática, né, a expansão. Aí você desacopla ele, você cessa a adiabática e acopla ele ao reservatório quente e deixa ele equilibrar, chegar na temperatura do reservatório quente. Depois desacopla ele do reservatório e faz a compressão adiabática e depois acopla ele ao reservatório frio e deixa equilibrar com o reservatório frio. Então, isso aí é um motor de 4 tempos. Você vai encontrar também descrição de motores de 2 tempos, onde você tem esses processos, né, de compressão e expansão do sistema, mas ele está continuamente ligado aos 2 reservatórios. Né, ele não é desacoplado dos reservatórios, aí seria um motor de 2 tempos. Bom, dito isso, então a gente quer calcular a eficiência, né? Aí se você calcular aí o trabalho nas adiabáticas, né? Eles vão se cancelar. E aí você vai ter o calor que entra quando ele está em contato com a fonte quente e o calor que é liberado ao reservatório frio, que você tem o Q-in e o Q-out. Aí lembra que definir o calor, se ele é positivo, você pode definir o trabalho como sendo um calor menos o outro, pode ser um mais o outro com um negativo, aí isso é meio uma bagunça, que cada trabalho que você lê, o pessoal define de um jeito. Mas, enfim, esse dq igual a TDS é só para processo isotérmico, a gente não pode usar, por isso que a gente usou isso aí. Como no isocórico não há a expansão da energia, né, não há expansão do sistema, né, só a probabilidade que muda, então fica fácil integrar isso aí, basicamente você precisa conhecer essas probabilidades aí na dada distribuição. Né? Então, só lembrando isso aí. Uma coisa que eu não mencionei é que o processo adiabático, quando a gente estuda lá na graduação, se você lembrar, tem 2 processos. Um que é infinitamente lento, né? Devagar, né? Que ao mesmo tempo que ele, por exemplo, absorve o calor, ele vai realizando trabalho. Se for um gás ideal, a energia interna não muda, né? Não posso dizer isso aqui no caso quântico, não. Mas você tem esse processo lento. E geralmente, que é exemplificado a gente, que é um processo adiabático quando é muito rápido. Né? Esse muito rápido, aí geralmente o exemplo que a gente vê é de você enchendo o pneu de uma bicicleta com aquela bomba, né? Ele está ali realizando trabalho, expandindo o volume, expandindo o pneu, né? Mas é tão rápido o processo que você faz que ele não troca calor, né?
a bomba com o ar que está lá dentro do pneu. Aí, quanticamente, você não tem a descrição desse processo adiabático ultra rápido. Ou seja, o caso clássico, ele engloba, né, o quântico. E o contrário não é verdadeiro. Bom, uma vez definido o ciclo, a gente vai calcular o trabalho e eficiência. Lembrando que a eficiência é o trabalho, né, que é entregue pelo motor, dividido pelo calor que foi injetado, né, nesse sistema. E a gente considera, abaixo da equação 18 aí, você está olhando, a energia, quando ele está em contato com o reservatório quente, né, depois dele sofrer a adiabática, ele tem uma certa escala de energia, e quando ele está em contato com o frio, ele tem outra. E de um para o outro, a gente considera, por exemplo, nesse caso aqui, geralmente é uma mudança linear na escala. Aí, a eficiência dessa máquina de Otto quântica é dado por isso aí, que é 1 sobre 1 menos esse fator de escala aí. A condição de trabalho positivo é diferente da de Carnot, né? Envolve esse fator de escala aí. Para o qubit, né, esse fator aí, você pode escrever como sendo lá a razão entre... Vou voltar na figura aqui, ó. Você tem o nível mais baixo, que é na primeira isocórica, e tem um nível quando ele está acoplado, ele está na segunda isocórica, né, acoplado ao segundo reservatório. E a eficiência é dado por a razão entre esses níveis aí. Né? Aí, do mesmo jeito que no caso clássico você consegue escrever, né, essa equação 22 aí, que a eficiência pode ser dada em termos de uma taxa de compressão. Aí tá 1 sobre R2, está faltando o gama em algum lugar aí que eu esqueci aí, de digitar. Mas, enfim, o R é a taxa de compressão. Ou seja, diferente lá da máquina... Quer dizer, nessa máquina de Otto, se a gente lembrar, né, ela só opera para fluido que sofre compressão, fluido compressivo. Você tem que comprimir e expandir o fluido. Caso contrário, o R é 1, a eficiência é 0, ou seja, então ela não opera desse jeito. E tudo que a gente fez, mesmo ali no caso quântico, parece funcionar analogamente ao caso clássico, né? Você pode até escrever essas eficiências em termos de temperaturas nos 4 pontos lá do ciclo, né? Ou seja, até aqui, tirando o fato da máquina de Otto, das máquinas usarem aqui substâncias quânticas, mas em termos não tem nada aqui que supera o clássico. Ou seja, a gente encontra as mesmas eficiências. Então, aqui, para comparar o ciclo de Otto clássico com o quântico. Então, você tem a eficiência dada em termos de uma taxa de compressão, que no caso do clássico é volume, no caso quântico são os espaçamentos lá do qubit. Né? E você tem a condição para a estação de trabalho similar também. Nesse slide aí faz uma comparação, a gente acabou de ver a máquina de Carnot quântica, a de Otto quântica, então ele mostra, por exemplo, para um qubit, para um oscilador harmônico com um poço quadrado infinito. Então você olha lá, para o qubit, né, é o espaçamento, quando ele está em um reservatório frio ou quente. No oscilador harmônico, o que você está expandindo? O que está funcionando ali como uma expansão ou contração da substância de trabalho? É a frequência do oscilador. E no caso do poço quadrado infinito, a taxa de compressão é dada em termos da largura do poço, unidimensional. Basicamente, a condição de extração de trabalho é a mesma coisa. E aparece essa
compressão aí. Para a máquina de Carnot, né, qualquer substância, não sei se para quem está vendo celular, não vai dar para ver muito bem, não. Computador, talvez. Mas aqui, aí muita gente começa a fazer o quê? Bom, eu vou usar a substância quântica que eu trabalho, porque quase todo mundo, né, muita gente que a gente conhece trabalha com algo envolvendo mecânica quântica, então tem né, partícula numa caixa unidimensional, bidimensional, etc. Harmônico, oscilador harmônico, 1, 2, 3, sistema de spin de meio de 2 níveis, etc. Aí você olha que no caso de Carnot, né, nada diferente do clássico, o ciclo de Otto, né, você tem aí os parâmetros aí do problema, né, a taxa de compressão, o que está sendo comprimido ou expandido muda, mas enfim, é 1 menos 1 sobre uma taxa de compressão ao menos de um expoente aí. Você tem outros ciclos que eu não vou mencionar aqui, que eles são muito pouco estudados, assim, que é o ciclo Brayton, parece que é ciclo de motor a jato, por exemplo, e o diesel. E também, se você for comparar com o caso clássico, né, bom, aí para mencionar, então, tirando aquela, né, toda a complicação de você ter que, na verdade, considerar sistema aberto, acoplamento com o meio externo, sistemas fora daqui, nada disso. Utilizando a nossa mecânica estatística aí que a gente conhece, mas a substância quântica, a substância de trabalho agora, ela é quântica, como a gente falou aí. Então, aí você vai observar que quando as pessoas foram tomando contato com isso, dependendo do que ela trabalha, ele foi propondo um design conceitual do seu motor. Esse, por exemplo, aí você tem um potencial ali com a lei de potência, né? O azul aí, a linha azul é oscilador harmônico. Aí da figura esquerda, se você tem x elevado a 4, x elevado a sexta, aí você tem a eficiência menor. E se você tem raiz quadrada de x elevado a 1/4, etc., aí ele mostra nesse trabalho que isso você tem um reforço na eficiência. Nós começamos a mostrar coisas desse tipo, né? Você tem o seu sistema, tem o seu Hamiltoniano, tem os seus parâmetros lá para você variar e ver o que você acha comparado ao que já é conhecido. Esse aqui, por exemplo, é um sistema, esse alfa é algum parâmetro associado esse é um sistema que tem um ponto quântico e um fluxo magnético aplicado nele, né? Um gás de elétrons aí, mas tudo no contínuo aí. Esse alfa aí tem a ver com o tamanho do ponto quântico. E aí, essas eficiências aí vai aumentando aí, né? Vai sendo reforçada, aumentando o fluxo magnético. Né? Para quem gosta de grafeno, um problema que o pessoal estuda muito em grafeno é você ter uma tensão no grafeno, né? Uma tensão lateral. E aí, isso no contínuo, isso aparece lá na equação de Dirac como um campo de gauge que gera um pseudocampo magnético. E aí, ele ajustando esse pseudocampo magnético com o campo magnético que gera lá os níveis de Landau, né? Então, ele consegue aí achar algum ponto aí onde essa máquina aí, segundo ele, funciona, tem um reforço na eficiência aí. Aí vai, aí quem trabalha com o modelo XXZ viu isso também, é até recente, 2018. E aí calcula a sua eficiência, tem os parâmetros lá do modelo XXZ, esse D é um acoplamento, é uma interação que aparece entre os spins lá. E aí, pronto, vamos estudar a eficiência e ver o que muda aí, comparado, né, sei lá, alguma outra coisa que alguém estudou sem esse parâmetro. Bom,
Até aí vocês preferem perguntar no fim ou agora? Pode ir, acho que o pessoal pergunta mais no final. Beleza. Bom, então, você já deve ter imaginado que, como eu disse antes, né, que uma busca aí nessa área é você encontrar, né, uma máquina quântica, né, alguma coisa que seja genuinamente quântica, ou seja, que não pode ser classicamente emulado, vamos dizer assim. Isso é bem difícil. Né? Aí, bom, esse trabalho que está aí, que é o Physical Review Letters, de 2018, bem recente, né? Então, ele idealizou um motor de Otton e da maneira mais simples possível. Tudo quanto é complicação que existe, né? Emaranhamento, correlações, tudo que você imaginar que complica um sistema quântico, e também considerar ele sistema fora de... Nada disso, ele retirou tudo isso que geralmente leva a novidades, e ele fez a pergunta, será que a gente consegue achar, né, um motor de Otton? Ele não, são várias pessoas nesse artigo, né? Será que a gente consegue achar um motor de Otton, né? Usando a mecânica quântica mais simples possível, e que a gente não consegue reproduzir classicamente isso, né? Ou seja, a gente consegue realmente falar assim, não, agora tem uma máquina aqui que só existe a nível quântico. Então, eles consideraram esse trabalho, uma idealização, que eu vou tentar descrever para vocês aí, nesse ciclo aí. Bom, o que ele vai fazer? O que eu mostrei para vocês, a gente viu que ser clássico ou quântico, em termos de performance do motor, nada muda. E mesmo aqueles outros trabalhos que eu mostrei aí também não se encaixam nesse caso aqui que eu vou falar. Ou seja, aquilo tudo ali classicamente pode ser emulado também. O que ele idealizou aqui, né, essa caixa unidimensional aí que está desenhada aí, representa o nosso poço quadrado infinito. Né? Então, o que ele imagina? Bom, você tem em vermelho, você tem a isocórica quente aí, de A para D, é o reservatório quente. Então, no ponto A, quando ele entra em contato com esse reservatório, ele está com alguma temperatura aí qualquer, né, efetiva, e você deixa equilibrar o processo infinitamente longo e tudo, né, até chegar na temperatura do reservatório quente, do ponto D. Aí você desacopla dele, né, e depois você faz de D para C uma compressão, você diminui o L, o tamanho da caixa. Então, isso é o padrão do que é feito lá nos artigos anteriores, né? Tem um lá que eu mostrei para vocês, o poço quadrado infinito, que dá a mesma eficiência clássica, não muda nada. O que ele idealizou aí? Enquanto ele realiza essa adiabática, essa compressão adiabática, ou seja, mudando o tamanho do seu poço, a largura do seu poço, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele adiabaticamente, ele vai introduzindo lentamente um potencial delta no meio aí. Isso é uma idealização, né? Ok? São a metade boa parte desse PRL é só isso, é falar disso. Então, o que acontece? A gente lembra lá que a eficiência tinha uma razão entre os níveis do qubit lá. Classicamente, você colocar uma barreira no meio aí não vai mudar nada. Não vai ter nenhuma mudança. Mas, quanticamente, a gente sabe que você tem agora um poço com uma delta no meio, isso aí muda, né, a condição de contorno aí do seu problema aí. Isso vai afetar as funções de ondas ímpares. Ok? Como está representado na figura ali, com os dois níveis ali, ó. E VH, que é o VH de Roth, é quando ele está acoplado ao reservatório quente. Então, ele está sem a potencial delta. Quando ele foi para VC, diminuiu o volume, ao mesmo tempo ele colocou a barreira delta. E aí você
não simplesmente comprimiu, né, sua função de onda, mas você mudou as suas funções ímpares aí. Então, aí você tem outro problema. Isso quer dizer o quê? Que de VH para VC agora, a mudança na escala de energia não é homogênea. Né? Esse problema agora com a delta no meio, para quem resolveu, vai dar uma equação lá transcendental, um negócio bem chatinho de resolver. Né? Então, é outro problema. Mas ele idealizou isso daí, e o que ele mostrou? Deixa eu ver se está no próximo aqui. O que ele mostrou? Bom, nesse primeiro gráfico, letra A aí, o linha pontilhada seria a eficiência, isso aí está normalizado, dividido pela eficiência da máquina de Carnot. Mas seria a eficiência em função da taxa de compressão. O motor de Otto, a taxa de compressão, que é o R, né, a razão entre volumes, ele vai de 1 até o R máximo permitido, que é o R de Carnot, a taxa de compressão, né, que existe na máquina de Carnot. Então, é a linha pontilhada. Então, todos aqueles casos que eu mostrei anteriormente vai cair nesse intervalo aí, ou seja, então, clássico ou quântico é a mesma coisa. Aí, com o R menor que 1, né, aí você tem outro problema, você tem um aquecedor. Se fosse clássico, né, para R menor que 1, você tem um aquecedor, e para R maior que o R de Carnot, você tem um refrigerador. Aí eles têm as suas próprias fórmulas, seus próprios, né, para você analisar aí a performance deles aí. E o que ele mostrou aí é que se você faz essa mudança adiabática, né, você comprime a caixa e ao mesmo tempo introduz na delta, tudo adiabaticamente, você pode ter agora eficiência onde classicamente você não tem. Então, você olha a linha verde aí em cima, né? Você tem um motor altamente eficiente numa região onde ele só funcionaria como aquecedor. E do mesmo jeito na área azul, né? Você tem também essa curva verde mais fininha, uma eficiência numa região onde ele só poderia operar como refrigerador. Então, só você fazendo uma mudança diabática dessa, onde a energia, né, muda de maneira não homogênea, então você pode, um dos resultados desse PRL é isso, você pode mudar o modo de operação da sua máquina. Ele pode ir de um aquecedor ou refrigerador e virar um motor. E na letra B, aí ele faz aí, em função da temperatura, para mostrar que só vale mesmo no regime quântico. Né? Então, ele faz esse trabalho lá. A eficiência que ele calculou está aí, 24, e ele mostrou mais alguma coisa. A gente lembra que o fluido numa máquina de Otto é sempre compressível. Você tem que comprimir e expandir o fluido. Ou seja, mesmo no caso quântico, você tem que mexer no tamanho da caixa. Só que nesse problema, ele mostrou que você pode manter o tamanho da caixa fixa e mudar, só introduzir a delta, né? Ou seja, então você não precisa mexer com o tamanho da caixa. E pela curva verde aí que a gente vê na figura A, acima, você vê que para R igual a 1, você tem uma eficiência aí. Ou seja, então ele mostrou que a nível quântico você pode ter um motor de Otto com um fluido incompressível. Então, são esses dois resultados do PRL. É óbvio que depois ele faz uma proposta experimental, porque isso é idealização. E ele faz um cálculo numérico. Tudo, né, essa parte aí, teoria simples, e depois, numericamente, ele faz uma proposta usando armadilha de íons. Para quem conhece, armadilha de Paul, né? Armadilha iônica. E controlando a intensidade lá do laser usado para essa armadilha, e também a voltagem nos eletrodos da armadilha, ele consegue ir de um... Claro que os poços não são quadrados mais, né? Na prática, você não tem o poço quadrado. Mas você tem um poço, né? Em um formato mais suave, e aí mexendo nesses parâmetros da armadilha, você vai de um poço simples para um poço duplo, com a barreira no meio, que faz o papel aí da delta. Agora tudo, né, não tão
tão drástico quanto o problema que a gente resolve aí, simples assim. Mas, bom, que mesmo sem qualquer complicação, então eles conseguiram idealizar alguma coisa aí. E essa é uma área, aí eu já deixo uma mensagem, né? A gente observa o seguinte, ela envolve físicos de várias áreas, desde ótica, de física mesoscópica, de informação quântica, de várias áreas, e quando as pessoas se juntam, né, você vê toda hora aí tá saindo sempre artigos de alto impacto e sempre pessoas de áreas diferentes se juntando e fazendo algo assim como eles fizeram aí, ou até mais sofisticado. Essa é uma área que eu acho que desperta o interesse nas pessoas por isso, porque tecnicamente tudo que eu falei aqui não é novidade para ninguém, né? Só não viro desse jeito, né? Não apresentei nada novo. O novo é quando o cara tem que estudar, né? Fora do equilíbrio, talvez. Né? Mas tem gente que, se você já estudou isso, você já está com muita coisa adiantada para seguir aí nessa área. É uma área que você pode seguir até paralelamente, não precisa ser só a área principal, né? Se você tiver gente para colaborar. E, às vezes, o que falta também são pessoas que peguem diferentes pontos de vista, porque, às vezes, para o mesmo problema, você tem pontos de vista diferentes, porque um cara veio da informação quântica, outro veio da não sei aonde, e aí estudaram a mesma coisa, mas descreveram a coisa de maneira diferente. E também é o que falta, né, para você ter essa teoria sólida, né, assim, é gente para preencher esse quebra-cabeça aí e juntar essas explicações, né. Mas, enfim, o interessante aí é que eles pensaram algo muito simples, né. Então, aí, como eu não conheço todas as complicações que a gente pode ter num sistema quântico, então eu me baseei neles para inaugurar na área, né. Eu tenho que inaugurar. Primeiro que eu estava visitando, né, João Pessoa, a gente recebe para isso e você tem que mostrar que produziu, né, alguma coisa. Então vou tentar fazer também de algo simples. Assim, então o que eu imaginei primeiro foi, eu também quero ter o meu motorzinho, assim como o pessoal tem aí. Vou começar por aí. Depois eu vejo, né? A gente vai estudando, aprimorando, conhecendo mais. E aí a gente vai tentando melhorar, mas é imprescindível nessa área que tenha gente de áreas diferentes para colaborar. Né? E você vai ver que sai muita coisa experimental também, muita coisa boa. Por exemplo, esse trabalho aí, ele propõe um experimento. Ainda não, até onde eu vi, não tinha visto nenhuma das referências que cita ele, nenhuma era abordando o experimento que ele propõe. Então, para quem conhece armadilha iônica e tal, por exemplo, tá aí uma proposta para o cara tentar fazer. Eu fiz foi, então, tentar imaginar, né, meio seguindo aqui na aba dele, algo também diferente do que já tem. Então, eu lembrei, e até de estudos aí que eu vi, acho que até do Fernando, com outras pessoas daí, curiosamente, né, um trabalho de você, vindo daí da Rural, que envolvia metamateriais eletrônicos. E lá, e no trabalho de vocês aí, citava esse nitreto de galho aí, que é um material que ele suporta um elevado campo elétrico, né, crítico, né. E a massa efetiva, lembra lá, você tem a estrutura de bandas de energia do material, né, então no limite lá próximo, lá do gap, lá da energia de ferro, você tem algo parabólico ali, então naquele limite contínuo, a curvatura daquelas bandas associada à massa efetiva do elétron, né. E nesse material, aí vai alguns trabalhos aí, esses que eu cito aí,
eles mostram que pode ser essa massa efetiva, né? Pode ser ajustada aplicando campos elétricos até um valor elevado crítico, né? E você pode ter também, isso também eu vi num trabalho aí de vocês aí, nanotubos de carbono, que você pode, a massa efetiva depende do diâmetro, você pode deformar ele também, você está modificando a massa, né, efetiva ali. Então, pensei, então eu vou tentar fazer isso aí. Eu só não comentei nada com o Fernando na época, que eu queria o motor só para mim, viu, Fernando? Então, por isso que eu não falei nada. Aí, eu considerei o elétron no poço código, só 2 níveis, né? Aí eu tive que justificar, considerar baixa temperatura, porque nesses artigos esse tem a massa efetiva, que até um valor grande de temperatura não muda, aí de repente sobe, né? Então, também seria uma limitação aí. E eu não sabia como tratar esse problema com a massa mudando com a temperatura. Então, eu idealizei lá o mesmo ciclo, né? É o ciclo de Otto, né? Então, essa figura, né, é padrão, se ela pode ser mais bonita num artigo, no outro, mas é o ciclo de Otto, em geral, né? Então, é a mesma coisa. Então, eu só tenho 2 níveis, né? Então, 2 adiabáticas, 2 isocóricas, e calculei a eficiência, ó, é a mesma coisa, né? É a razão entre os níveis de energia, né? Do qubit, né? Delta C é a diferença desses níveis, quando eles estão em contato com um reservatório frio, delta H, que é o delta hot, é a diferença dos níveis quando eles estão com o reservatório quente. É a diferença que aparece agora, do caso usual, uma razão entre as massas aí. Então, a princípio, embora a massa variável não seja algo que só pertence à mecânica quântica, né? Mas, nesse sistema, se você tem esse poço aí, infinito, eu posso também construir um ciclo só, no caso, aplicando o campo elétrico na estrutura, sem precisar mexer com as paredes do sistema, né? Então, aí, esse foi o gráfico que eu fiz, coloquei ela, que é parecido lá com o do PRL, né? A linha preta seria o caso clássico, né, sem a massa efetiva, com a massa efetiva constante, né, e as outras linhas, aí esses valores aí, razões entre as massas, eu peguei daqueles artigos, né, os valores permitidos aí. Então, ao invés de eu introduzir uma função delta, eu apliquei o campo elétrico na estrutura, né, eu idealizei isso, né, e apliquei o campo elétrico e obtive algo parecido lá, né? Bom, então esse foi o trabalho simples para inaugurar. Para quem não conhece essa revista aqui, ela tem um fator de impacto 4, A2 na CAPES, e ela tem uma versão que chama microártico, que só pode ter 2 páginas. Como eu sou novo na área, falei, então o referi não vai exigir muito, ele só tem que olhar se a ideia presta ou não. Mas mesmo assim, ele fez bastante pergunta, mas tinha que caber ali nas 2 páginas, né? Então, foi para inaugurar na área aí, né? Isso é uma área que você percebe, né? Cai na mão de gente que é muito afiada aí na mecânica quântica, e na termodinâmica. Então, né? São perguntas aí que deixam a gente descabelado. Mas, enfim, então esse foi o para inaugurar. Bom, aí eu vou mencionar para vocês, a partir daí a minha ideia era o que? Era aprimorar, né, o conhecimento e tal. Só que aí eu tenho também a outra linha principal que eu sigo, né, veio essa pandemia, prejudicou um pouco nesse aspecto, porque não é fácil ficar em casa assim, né.
Se fosse ficar em casa com a vida normal, era uma coisa, mas assim, desse jeito, com criança, com tudo, realmente foi... Mal deu para seguir o que eu já vinha fazendo. Mas a gente tem que, nem que seja aos pouquinhos, né, tentar evoluir aí. E também convido, né, quem se interessou por essa área, quem tiver, né, também a gente começar a conversar aí. Eu vou mencionar aqui, para dizer que eu não falei nada disso, a termodinâmica quântica no tempo finito, né? Então, não vou entrar também na teoria mais sofisticada, né, que tem. Mas vou lembrar vocês que boa parte da termodinâmica que a gente conhece, né, o estudo de máquinas térmicas, né, ajuda muito nos conceitos que a gente tem lá, a gente entender aqueles conceitos. E principalmente os conceitos lá de entropia, né, depois. Né? Bom, aqui tem um problema de tudo que eu falei. Tudo isso que a gente considerou, até o PRL lá, embora ele fala que o que ele descobriu, o que eles descobriram, também vale em um certo limite também quando você acelera o ciclo, ou seja, não é infinitamente longo mais. Cada ciclo daquele tem um tempo finito. Mas ele deixa em aberto essa investigação. Né? Ele deixa aberto algumas coisas. Se você ler no fim lá, ele dá uma dica de uns trabalhos para você fazer lá. Né? Tem um problema que vocês devem lembrar, que todos esses ciclos, né, que a gente considera lá na termodinâmica, eles não têm importância prática, porque no nosso caso a gente sempre está considerando o tempo infinitamente longo, processos quase estáticos, né? Tudo infinitamente lento. E se o tempo tende a infinito, a potência entregue para o motor é nulo, né? E para o engenheiro o que interessa é qual é a potência que esse motor entrega, né? E as máquinas reais, como o motor do seu carro lá, né? O pistão, né? Aquilo tudo lá funciona num tempo finito, né? E isso implica o quê? Que a substância de trabalho nunca está em equilíbrio com o ambiente externo. Então, uma questão prática, principalmente para o engenheiro, é qual é a eficiência que ele entrega na potência máxima, qual é a eficiência máxima que essa máquina tem, qual é a eficiência que essa máquina tem na potência máxima que ela entrega. E aí, vale a pena você ler esse trabalho aí. Esse é um American Journal of Physics, é a revista de ensino de física, de 75. Então, isso aí tem umas 3.000 citações desse artigo. E mesmo no trabalhos modernos, ele é sempre citado porque, mesmo com teorias mais modernas, em vários casos encontra-se a mesma eficiência que está aí. Veja que a diferença aí, essa é uma máquina de Carnot também, só que com tempo finito. Tem uma raiz aí entre as eficiências, as temperaturas agora. E o que ele considerou? Ele considerou, ainda assim, transformações quase estáticas. Só que ele considerou que ele interrompe, né, esse processo, ou seja, ele chega a uma temperatura menor do que a do reservatório quente. E quando ele está com a cópula ao frio, ele chega a uma temperatura maior que a do frio. Então, tem 4 temperaturas em jogo agora. E aí ele calcula a potência para isso, ele maximiza a potência. Então, ele acha, quando ele maximiza a potência, né, vê lá a potência máxima, e, naturalmente, sai que a eficiência agora é isso aí. Né? A eficiência é menor que a de Carnot, né? Lá, óbvio que é maior, né? Mas essa é a eficiência de... Não sei o nome da pronúncia, né? Mas vamos tentar. É a eficiência de Curzon e Albon. Então, essa eficiência do motor, quando ele entrega a potência máxima,
E ele, basicamente, o que ele considerou, né, que as transformações de energia vêm de corrente de calor, que chama termodinâmica endorreversível, esse termo aí. Enfim, então, aqui já dá uma ideia para... E ele tem a comparação lá, ele pega motores reais, motores de usina, motor a jato, motor de carro, ele pega lá e compara a eficiência experimental com a eficiência calculada por ele com a eficiência de Carnot. E essa aí chega bem perto. Tá? Não é um errinho pequenininho, mas chega bem mais perto do que a de Carnot, fica bem longe, né? Assim, bem diferente. Essa aí é que mais se aproxima da eficiência de máquinas reais aí. Então, vale a pena dar uma lidinha aí. Enfim. Então, a conclusão é que tem muita coisa para estudar e precisa interagir com pessoas de áreas diferentes. Basicamente isso. Por quê? Termodinâmica quântica mesmo está ligada à teoria quântica de sistemas abertos. Não fechado, como a gente está acostumado a resolver lá no nosso curso de graduação e pós. Né? É muito influenciado pela informação quântica. Então, você vê que muita gente na área aí que sabe informação quântica são muitas contribuições a essa área da termodinâmica quântica. E devido a gente, vocês sabem, né, devido cada vez mais a avanço tecnológico na escala micro, meso, né, para processar a informação, para, né, usar a energia para alguma coisa útil. Então, isso tudo aí impulsiona um desenvolvimento teórico para compreender melhor esse processo. Né? As implementações, né, os experimentos que você vê aí envolvem ótica quântica, supercondutividade, estado sólido, moléculas orgânicas, etc. Tem muita coisa aí, é só você começar a pesquisar, você vai ver. Inclusive na SBF, lá já apareceu destaque lá nessa área de experimento realizado por pessoal de Goiás, com CBPF, né? Então, e tudo assim, Physical Review Letters para lá, né? E sempre gente de áreas diferentes contribuindo, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente só falou de calor e trabalho, mas isso aí só é disponível em casos limite, como o que eu tratei aqui. E mesmo de tempo finito, em alguns casos limite, consegue definir isso. Mas, em geral, isso aí não está claro, né? Processos rápidos aí, não dá para distinguir o que é calor, o que é trabalho. Isso é questões aí de investigação. Então, as leis da termodinâmica, né, como a gente mostrou aqui, na média elas ainda valem, né, em casos particulares, né, mas efeito quântico aí deixa isso como problemas, deixa problema em aberto, né. Então tem gente quebrando cabeça para lidar com isso aí. E esquece, lembra quando a gente estuda lá termodinâmica no curso, um monte de simplificação, né, para o sistema macroscópico lá. Então, quando você vai para o micro... Cleverson? Interessou? Você quer começar devagarzinho, É que, opa, Cleverson, deu uma né, como cortada eu aqui. comecei? Primeiro aí você tem... Oi, Porque cortou um pouco aqui, isso que ele falou. Você pode, cortou aonde? no finalzinho aí, quando você estava terminando o slide, eu acho que cortou. Pelo menos eu não escutei, desculpa. Tá cortando. Aí. Acho que, agora acho que voltou. Não sei se tá cortando aqui só para mim ou se para todo mundo tá cortando. Eita, aí caiu.
Ele caiu aqui. Acho que... Espera aí, voltar aqui para... Opa. Everson? Voltei? Opa. Ó, agradecer, né, Cleverson, pelo seminário. Muito interessante seminário, né? A área realmente que está em alta aí no momento. Alô? Né? Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Opa. Voltei aí? Voltou. Tô te vendo aqui. A área, eu estava falando aqui, né? Agradecer você, né, pelo seminário. Uma área extremamente interessante aí, né? Eu gostei bastante aí do seminário, das novidades aí. E agora eu vou abrir aqui para perguntas, né? Se alguém tiver interesse para fazer perguntas para o Cleverson, pode fazer pergunta diretamente para ele. Eu tenho umas duas perguntas e uma correção. A correção é o seguinte, ele falou... Então corrija. Você falou de um trabalho da Rural que fala de massa variável, e a correção é que você não disse que era coautor desse trabalho. Então, a modéstia deixou você de fora disso aí. Não, eu não lembrei desse, eu lembrei de um PRD seu, que eu não tô. Se não, mas o Mas outro. é de gravitação, o outro sim, mas eu não lembrei dele. Ah, tá. Bom, isso era só... a correção era essa. A pergunta é o seguinte, você falou em vários momentos de teoria de informação, né? E a teoria de informação está muito ligada à entropia de Shannon, né? Uhum. Tem também outra entropia que é a de Savart. Tem outras características. Já tem algum trabalho envolvendo essas entropias e esse formalismo de termodinâmica quântica? Tem sim. Aí mas é onde entra o tal do problema em aberto, né? Em casos limites, isso é bem definido. Aí você tem os problemas de produção de entropia e tal. Aí é um prato cheio para quem estuda informação, olhar tudo isso aí. Não, entendeu? Não tem algo assim fechado, não. A outra coisa é mais uma coisa técnica que me interessa, que é o seguinte. Formas diferenciais são uma ferramenta muito útil em termodinâmica clássica, né? E eletromagnetismo, por exemplo, além de relatividade geral. Mas em mecânica quântica ela não é usada, certo? Tem vários motivos para não aparecer. Aí a minha pergunta é o seguinte, você viu já algum uso de formas diferenciais em termodinâmica quântica? Já que ela é usada em termodinâmica, mas... Não, eu não sei se foi usado, eu não vi, e tem várias, hoje em dia você acha várias palestras, né? Teve um evento no Rio Grande do Norte nessa área, informação e termodinâmica. Tem várias palestras lá, para quem interessou, é bom entrar lá no site daquele Instituto Internacional. Então, assisti aquilo tudo lá, vi vários outros, li, não achei ninguém falando disso, não. Até agora, não. Ótimo, é uma coisa que me interessa, depois de conversar sobre isso. Beleza, obrigado pelo seminário, foi excelente, muito instrutivo. Espero da próxima vez, quem sabe, né, trazer coisas mais avançadas, mas eu espero que essa é uma área que dá para ver que as pessoas, mesmo que você, não vou sair daqui do que eu faço e tal, mas ela usa praticamente tudo, né?
Então, se juntar, né? Não precisa ser a sua área principal, né? Você pode se juntar, cada um com a sua especificidade aí, ler um pouco sobre isso e tentar fazer, né? Você nota isso, né, nos trabalhos, né? As pessoas não são termodinâmicos quânticos, são de várias áreas, né? Agora você tem alunos de doutorado aí se formando aí nessa área, né? Aí sim. Ô Clebson, eu vi lá, né, quando você começou a fazer deduções, você faz, né, tenta fazer sempre né, provavelmente seja como a área cresceu, uma comparação, né, direta com a termodinâmica, né, clássica, né? Você pega lá a equação, né, a segunda lei, e tenta achar uma segunda lei lá na mecânica quântica, o equivalente da segunda lei da termodinâmica, na primeira lei, né, da termodinâmica. E aí, a partir disso, você vai tentar resolver os problemas, né? Então, de uma forma ou de outra, você começa já tentando procurar um conceito clássico, né? Porque você tem que fazer essa analogia. Tem algum trabalho que consegue fazer isso sem fazer esse tipo de comparação? E no final das contas, essa aqui é minha primeira lei, e daqui agora eu vou levar para frente, né? Mas aí você já meio que isso talvez não amarre o problema demais? Pode ser. Como eu disse, esse é um tema ativo de pesquisa, você procurar esses ciclos aí genuinamente quânticos, né? Que você não consiga replicar classicamente. Isso aí a princípio, quase todas você consegue. Porque às vezes você fala assim, eu vou estudar emaranhamento aqui. Um emaranhamento, sei lá. O que você vai observar nessa área, lembra das perguntas que eu coloquei lá no começo? Às vezes elas têm resposta para um sistema de maneira positiva, né? Tipo assim, esse sistema aqui, se tem emaranhamento, a eficiência é maior, mas aí você faz um sistema ou outro, muda uma coisinha, aí já prejudica, né, a máquina. Ou seja, então, isso é uma busca, sim. É você buscar a tal da supremacia quântica, né? Algo genuinamente quântico, que não possa ser replicado classicamente. Isso que eu imagino, né? Se você tentar não ficar preso a essa questão de tentar definir essa comparação direta, né, para você montar o que você o seu início, né? Você abandona tudo isso e vai montar, né, sem esses conceitos, sem tentar se reverter a um conceito clássico. Por causa que aí o que você está, né, eu vejo assim, né, tem tanto você sabe que o sistema sempre vai se reparar, então agora eu vou adicionar o rapaz lá, o artigo PRL colocou um delta, né? Que é você sabe que deforma lá as funções de onda, né? As energias. E então você está introduzindo, no final das contas, vou introduzir um conceito quântico aqui, né? E aí isso vai gerar uma deformação no sistema, né? Mas novamente você tá, e aí você perturba, né? Como você colocou um campo elétrico, né, para mudar o efeito de massa do sistema, né? Ou seja, uma perturbação, um efeito quântico que você sabe que é puramente quântico. Então, e aí o sistema se comporta, né? Mas isso para mim eu vejo que seria você tem pegando um problema clássico e tem colocando uma informação quântica nele, né? E isso dá alguma alteração. Né? Isso. Então, a pergunta, né? Partir de um problema 100% quântico mesmo, né? Será do spin? Eu não sei se o pessoal, né, de spin, que é uma coisa realmente quântica, e tentar fazer estudos em spin. Não. Talvez isso, como é uma coisa já partindo do puramente clássico, quântico, né? Não tem um viés
clássico, né? Aí você possa não precisar de introduzir mais conceitos, né? Eu vou pegar um clássico e introduzir um quântico, não sei. Mas a área é bem interessante. Eu venho acompanhando isso já. Eu trabalho com transporte eletrônico, o pessoal vem estudando bastante isso. Nunca fui ainda no caminho, mas realmente o pessoal vem se trabalhando muito com isso. Mas é um caminho que você pode deixar ali. Como diz um professor da USP que veio aqui, ele começou a estudar uma área nova e falou, mas eu não tenho pressa não, porque eu não tenho pretensão de morrer nem tão cedo. Então... é bom. Pode falar. É bom porque às vezes a gente fica meio saturado com o que faz, né? Ou de repente precisa de uma motivação extra, ou de repente é diferente do que você faz também, né? E de repente você pode, como tem o Jefferson aí, que ele tá aí assistindo, ele começou a trabalhar nisso e o doutorado a gente vai tentar encaminhar ele para grupos né, que estejam bem à frente mesmo nessa área aí. Então, também é uma coisa legal de se fazer também. Okay. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então, vamos agradecer aí, né, o Cleverson. Obrigado aí pelo seminário, Cleverson. Agradeço bastante, pessoal. Eu que agradeço o convite, né? E a gente... Deixa eu tirar aqui a... Obrigado, pessoal, pela apresentação. presença. E até semana que Obrigado vem. aí. Valeu, até mais, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí.